os demais pastores, de repente nasceu um branco na minha cabeça. Não é assim, não. É porque o pastor Jair foi a pessoa que Deus usou para que fosse aberta para mim a porta de pregar nos cultos de libertação aqui na Assembleia de Deus. Eu nunca esqueço isso, pastor. Nunca esqueço. Foi uma noite assim, foram uns momentos assim, e ele chegava para mim e dizia assim: olha, se você tem tantos minutos, de repente alguém dá um testemunho mais extenso, está tomando os seus minutos, está tomando o seu tempo. E assim ele falou comigo umas 3 vezes, e eu pensei: Senhor, o que será que vai acontecer aqui hoje à noite? Mas eu louvo a Deus, porque ele foi a porta de entrada, né, pastor? Graças a Deus. Que o pastor Divino também é uma bênção na minha vida. Marcos capítulo 8, versículos, vamos ler até o versículo 21. Eu estou usando a linguagem de hoje e não a NVI, então talvez para quem não está com a linguagem, a nova tradução, vai sentir assim um pouco perdido. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e ele os distribuiu ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com o pedaço que sobrava. As pessoas comeram, eram mais ou menos 4.000 pessoas. Jesus mandou o povo embora. Logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele lhe fizesse um milagre. Jesus deu um grande suspiro e disse: para esta geração adúltera e perversa, que pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado. No versículo 14 diz: os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Você não sabe e não entenderam o que eu disse? Por que são duros para entender coisas? E no versículo 20, Jesus perguntou outra vez: quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou mais uma vez: será que vocês ainda não entenderam? Este é um retrato de uma geração guerreira, de uma geração vencedora, de uma geração que não mede esforço para ir ao encontro de Jesus e ficar na presença dele horas e horas a fio. Não importa, não interessa se o culto vai demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas ou um dia inteiro. O importante para esta geração é ficar na presença do Senhor. E o interessante é que eles vão para um lugar deserto. E neste lugar deserto, eles ficam por 3 dias cultuando ao Senhor. 3 dias num lugar deserto. Alguém já disse:
se você quer receber algo que ninguém jamais recebeu, então faça para Jesus o que ninguém fez, e você vai receber de Jesus o que ninguém jamais recebeu. Aleluia. Amém? Então, essas pessoas estão com Jesus durante 3 dias. O culto foi um culto maravilhoso, foi um culto abençoado. Quem estava doente na alma foi curado, quem estava doente no espírito foi curado, quem era cego recebeu visão, quem era mudo recebeu o poder de se comunicar, quem estava surdo recebeu a audição. Então, quem estava travado, não conseguia andar, não conseguia ir para frente, era um paralítico, era um aleijado, Jesus lhe restaurou a saúde. Mas chegou o momento do culto terminar. Chegou o momento de terminar aquela reunião. E aí, o que é que Jesus faz? Ele olha para os seus discípulos, pastor Neca, e pergunta: o que nós podemos fazer para essas pessoas? Eu estou com pena dessa gente. Elas moram longe e elas não têm nada para comer. Jesus está mostrando aqui aquela preocupação que todo bom líder deve ter, se preocupar com a integridade, com o bem-estar dos seus liderados, de suas ovelhas, de seus seguidores. Então Jesus mostra que está preocupado com a situação daquelas pessoas, não somente com a situação delas, por aquilo que elas tinham, mas exatamente por aquilo que elas não tinham e queria fazer uma tremenda falta na volta para casa. Voltando para casa, fracos no corpo, eles poderiam desfalecer. Com isso, Jesus está dizendo: eu quero cuidar de você no todo, o espírito, a alma e o corpo. E nessa noite, eu já profetizo: se o seu corpo não está bem, você vai receber saúde em nome de Jesus. Se o seu corpo não está bem, você receberá saúde agora em nome de Jesus Cristo. Se a alma não está bem, esta alma é tratada pelo poder do Espírito Santo, porque na vontade de Jesus, na ótica de Jesus, espírito, alma e corpo tem que estar bem. E ele disse: o culto não vai terminar sem essas pessoas ficarem bem na alma, no espírito e no corpo. Eu não sei quanto a você, se você não está bem em alguma área de sua vida, Jesus trata isso em tudo como um todo, e ele quer que você esteja perfeitamente bem no espírito, na alma e no corpo. Então ele realiza um grande milagre, o milagre da multiplicação. E eu sei que todos nós gostamos disso. Quando se fala em multiplicar bênção, quando se fala em multiplicar paz, multiplicar alegria, todos nós gostamos, principalmente quando essa multidão passa de uma escassez para uma abundância. Jesus pode fazer isso, tirar a pessoa da escassez e colocar no patamar da abundância. Abundância de gozo, abundância de unção, abundância de alegria, abundância em intensidade de intimidade com Ele. Aleluia! Jesus pode e quer fazer isso nesta noite com você. Basta que você abra o seu coração. Mas é interessante que Jesus então despede a multidão e ele manifesta o desejo de ir para uma outra região por nome de Dalmanuta. E então eles começam a fazer essa travessia. O que eu acho interessante é que esse texto faz 2 movimentos bem rápido. Ele começa falando de escassez, passa para abundância, e logo imediatamente o texto volta para a situação de escassez. E aí alguém pode fazer uma pergunta: pastor, mas isso aí não passou assim, coisa de 1 dia, 2 dias, 3 dias? Não, é simplesmente questão de horas. Jesus despede a multidão, entra no barco e de repente alguém
olha e diz: puxa vida, nós somos em número de 13 e aqui só tem um pão. Ora, um pão não dá nem para mim. Agora imagina só, um pão para 13 pessoas. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa mudança de cenário, do caminho da abundância para a escassez, isso fala das transições da vida, que é uma realidade. Às vezes passa da escassez para a abundância, e é claro, ninguém gosta quando o movimento é o inverso, quando passa da abundância para a escassez. E esta escassez que os discípulos vão viver não é uma questão que Deus deixou de fazer alguma coisa por eles. Não é que um espírito devorador entrou e roubou o que eles tinham, mas eles vão ouvir que a escassez foi por causa do esquecimento, de uma negligência. Eles desprezaram. A Bíblia diz: ficaram 7 cestos cheios de sanduíche na praia. E este cesto não é um cesto assim. Esse aqui tem mais ou menos 1 metro ou 80 centímetros. O cesto tinha 1,20 m de comprimento e cabia um homem assentado lá dentro ou agachado. Então era um cesto grande. Diga comigo: era um cesto grande. Que era o retrato da abundância. Mas agora tudo que eles estão vivendo é o retrato, é o quadro da escassez. Eu não queria perguntar a você, mas eu sou levado a indagar, porque aqui tem gente que entrou no ano de 2016, mas entrou numa abundância tremenda, como também tem pessoas que entrou numa escassez. Mas agora eu me dirijo àqueles que entraram numa abundância e estão vivendo a escassez. Ei, não culpe o PT e a Dilma por causa disso, porque alguma coisa pode ter acontecido e o culpado é você mesmo. Eu pergunto: cadê aquele casamento bonito que era a alegria que enchia a tua alma e que dentro de uns 2, 3 anos você não pensava em outra coisa? Era a razão de você voltar para casa correndo para encontrar a esposa, abraçar os filhos, e de repente hoje está aquela escassez de comunicação, aquela escassez de relacionamento. Aonde o que você fez com as bênçãos de abundância que Deus trouxe para a sua vida? Se está havendo escassez na família, pode ser porque não houve uma boa administração. Você não geriu com qualidade, com suficiência aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Agora eu peço para você falar com todo carinho para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: cuide bem daquilo que Deus lhe entregou. Aleluia. Amém. Amém. No caso dos discípulos, a escassez é bem explicada. Eles se esqueceram. Eles haviam esquecido. Não há um pão dentro do barco por falta da generosidade de Deus, mas porque alguém esqueceu. E o interessante que essa negligência, essa displicência, essa pressa de entrar no barco e de repente observar que só tem um pão, esse pão vai incomodar essas pessoas. Esse pão, ele não fala, mas o que ele ataca a consciência é uma coisa tremenda. Esse pão não acaricia, esse pão agride. Esse pão não fala, mas ele grita: o culpado é você, o culpado é você. Esse pão, a primeira coisa que esse pão vai dizer para os discípulos e mostrar para ele, nesse quadro de escassez, esse pão vai dizer: você
ou vocês, para os discípulos, são culpados de estar vivendo essa dor. A todo o constrangimento de ter não é a mesma de ter e se esquecer. Uma coisa é alguém sentir a dor, pastor Júnior, por não ter, e a outra coisa é sentir a dor por ter e se esquecer. Sai para fazer uma viagem e apressa, esquece aquele celular a palavra nem sei dizer, pixel, né? Aquele treco de câmera, né? Nem sei explicar, dizer o nome da palavra, câmera. Então você esquece a máquina fotográfica, falar na minha idade mesmo, e os jovens entendem. Então é o seguinte, de repente passa por um belo lugar, uma linda paisagem, vamos tirar uma foto. Entendeu? Esqueci. É uma dor diferente daquele que olha e diz, puxa, eu não tenho. É diferente daquela pessoa que diz assim, puxa, mas eu sinto falta de uma companheira ou de um companheiro. Sinto falta de um casamento feliz, mas nunca casou. Daquela pessoa que já casou e hoje sente falta porque não cuidou. A dor é diferente. Então eu disse e repito, eles vão sentir a agressão dessa dor. Situações que são iguais, mas diferentes quanto ao critério de sentir. Um sente por não ter, e outros sentem porque não valorizaram aquilo que Deus lhes deu. E um dos grandes problemas de se ter somente um pão é que esse pão vai atrapalhar a travessia. O barco tem tudo. O barco está suprido, porque o barco tem a vela. O barco não é um barco a motor, mas se o vento soprar, o barco vai em frente. Mas se faltar vento, o que é que eles vão fazer? Eles vão remar. E o que é que uma pessoa enfraquecida faz nesta hora? Nada. Pegando carona no barco dos outros. E às vezes tem pessoas que estão se sentindo bem, não porque ela está suprida, mas porque o lugar que ela frequenta é um bom lugar, e esta igreja é um bom lugar. Este lugar é um lugar de bênção. Este lugar é um lugar que tem sustentado a sua vida até aqui. E se você não está abastecido, eu lhe digo nesta noite, em nome de Jesus, se abasteça, em nome de Jesus, se nutra em nome de Jesus. Pegue um alimento que vai nutrir, que vai fortalecer a sua alma, o seu espírito, porque nas batalhas da vida, muitas vezes nós não temos que ir ao sabor do vento, mas temos que remar para chegar ao lugar aonde nós desejamos chegar. E para isso é necessário que você se reabasteça nesta noite. Amém? Então, a primeira coisa que esse pão vai dizer para aqueles homens é: você sabe, o barco que você está não é apenas um veículo de locomoção, mas é também um veículo que o Senhor Jesus usa para ministração. E quando Jesus vai ministrar, ele ministra a respeito de cura, ele ministra a respeito de libertação, ele ministra a respeito de coisas futuras, ele ministra a respeito de todos os assuntos, porque ele tem autoridade para falar. E se está faltando o pão da autoridade, eles não podem falar sobre prosperidade, porque ao falar sobre prosperidade, alguém vai dizer: ah, mas você não tem uma vida próspera, você só tem como é que você vai falar de prosperidade? Então, convém que você se alimente rapidamente
Porque a questão aqui não é apenas daquilo que você come, mas é também daquilo que você fala, daquilo que você libera. E você só pode liberar uma palavra de autoridade se você estiver com sofrimento em dias. Agora note bem, a quem interessa esse pão de escassez? Ao diabo. É por isso que muitas vezes aquele filho bate na cara e você não pode dizer nada, porque você está sem autoridade. Mas nesta noite o Espírito de Deus renova a tua autoridade. Esta noite o Espírito de Deus renova a tua ousadia. Esta noite o Espírito de Deus renova e te dá todo o aparato de prosperidade. Amém! Parabéns para você nesta maravilha. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade no seu aniversário. Muitas felicidades, que Deus te dê muitos anos de vida e muita vida nos seus anos. Pastor Fernanda, toda essa música que te alto, porque te ama e te deseja um feliz aniversário. Eu sou